Agora, entrando na questão de segurança, que eu acho que é interessante. Só que tem só um último detalhe, que eu falava muito disso nos outros podcasts que a gente participou, é que ainda hoje, infelizmente, a maioria dos dispositivos inteligentes se conectam no Wi-Fi 4. Você acredita? Sério? Ainda hoje, 2.4, Wi-Fi 4. Isso é um empecilho. As coisas evoluíram, mas ainda tem muito que evoluir. Porque se nós já estivéssemos usando aí o Wi-Fi 6, pelo menos, cara, a gente já estaria em outro nível. Mas o que demanda eu mudar de 4 para 6? É o roteador? O chipset, que vem no cliente, né, no dispositivo cliente. Então, vamos supor que essa garrafa aqui ela é automatizada, ela é inteligente, então tá faltando uma empresa aí lançar um chip... não quero dizer compatível. Que recebe o sinal do set. Acessível. Entendi. Acessível financeiramente falando. Sim. Para começar a colocar nos dispositivos. Mas é questão de tempo, né? A gente vê que tudo antes é muito caro e as coisas vão... Sim, eu me formei em 2017. Meu TCC foi sobre interligar os pontos de iluminação pública através dos chips que a gente usa hoje, na maioria dos dispositivos aí inteligentes. Então a ideia era criar uma rede mesh, uma rede em malha, não sei se vocês já ouviram falar. É onde você tem apenas uma rede e aí, através daquilo ali, dessa interligação, a gente já saberia onde está com falha, onde a luz está acesa. Aí tinha sensores também no meio. Então, naquela época, eu comecei a publicar alguma coisa no canal sobre isso. Só que era assim, eu montava era aquele sisteminha embarcado ali, eu montava tudo e tal, é legal de fazer, aquilo é terapêutico, é legal, mas passou um ano, as empresas começaram a lançar os produtinhos prontos já, então não vale muito a pena. Assim, em determinados casos, você não encontra ainda. Tem um colega que ele faz muito isso, ele cria os próprios dispositivos, é bem interessante. Mas hoje em dia você tem quase tudo. Max, deixa eu te perguntar sobre adaptação. Voltando àquele assunto da adaptação, e aquela casa que é mais antiga, tem aquela instalação elétrica monofásica, é possível ainda assim instalar algum recurso inteligente nela? Qualquer casa você vai conseguir instalar. Não precisa mudar tudo, a fiação toda? Não, talvez em alguns casos aí, vai ter só que puxar o neutro da lâmpada, da luminária. Porque em toda casa tem o neutro passando na caixinha do interruptor. Então, o interruptor inteligente, ele precisa do neutro. É claro, já tem modelos que não usam neutro, que aí você tem que colocar um capacitor lá perto da lâmpada, ou tem alguns modelos também que nem tem capacitor, só que, pela minha experiência, não funcionaram bem. Até funcionam um certo tempo, depois pode acontecer problemas, então eu sempre recomendo, Maxwell, sempre recomendo interruptores com neutro. Então, esse é um empecilho que muita gente acha quando começa a automatizar. Agora, a gente tem muita coisa aí que basta ligar na tomada e conectar no Wi-Fi. Você tem que ter pelo menos uma rede Wi-Fi. Então, a gente falava de alimentador PET, aí eu posso citar aspirador robô, a gente tem eletrodomésticos inteligentes, eu mesmo tenho uma geladeira lá inteligente. Que isso? Então, hoje você tem lava e seca, tem muita coisa, air fryer. Aí é onde eu quero chegar agora. A gente sabe que precisa de um investimento para uma casa se tornar uma casa inteligente, automatizada. Isso aí tem um certo custo. Mas e depois dessa casa automatizada? A gente tem uma economia ou esse tanto de aparelhos ligados, essa tecnologia toda que está instalada ali, ela gera um gasto a mais na conta de energia, por exemplo? Entendi. Olha, eu acredito que depende muito da proposta e da demanda que você quer suprir ali. Por exemplo, eu citei aqui minha geladeira, eu consigo entender quanto que ela está gastando e ela mesmo sugere algumas coisas que eu posso fazer para economizar. Então, em determinado momento, ela pode me sugerir ali para diminuir um pouco o turbo, a potência dela lá, ou em determinado momento deixar uma temperatura específica. Tem a questão das lâmpadas que eu citei, né, que você pode programar para ligar e desligar, evitando que a lâmpada fique acesa direto.
Mas tá aí um tema legal para fazer no TCC, né? Que é pegar o estudante aí de engenharia e falar assim, ó, vamos ver qual que é o consumo de uma casa antes de automatizar, ou até pegar uma casa num padrão de família e tal, que tem costume. Eu imagino que vai economizar. Eu imagino. Só que é só achismo. Porque é o seguinte, a pessoa... bicho, vou levantar para apagar aquela luz, vou nada. E o aí, ar-condicionado. o ar-condicionado. Às vezes, assim, aí já a gente entra num outro patamar, né? Mas eu sei que ele desliga. eu sei que não é todo mundo que pode ter um ar-condicionado ligado direto hoje. Mas, por exemplo, aqueles que dormem com o ar-condicionado ligado, pode chegar na temperatura ali que ele simplesmente aumenta a temperatura ou desliga. Pode programar para ligar e desligar. Ainda mais na madrugada, que tende a ficar mais fresco, mais frio. Às vezes a gente acorda com frio, com o ar ligado. Seria maravilhoso entender, né, essa dinâmica. Eu queria também que a gente conversasse aqui um pouco sobre assim. Tudo bem, a gente está falando de comodidade, de conforto, mas tem uma certa praticidade que traz a automação, que aí nós estamos falando de segurança, nós estamos falando... E não só de segurança, não estou falando de violência, estou falando assim, olha, meus pais, por exemplo, minha mãe, né, agora está idosa, e eu queria, por exemplo, que ela tivesse automação em casa para ela poder economizar um pouco de energia, de ficar falando, de ficar levantando para fazer as coisas, principalmente o gás. Sim, mas para além do conforto, a segurança, uma tranquilidade, por exemplo, o gás. Você falou que tem um sensor de gás. Sim. A gente consegue programar junto com uma válvula automatizada que o sensor atingiu o sensor de gás, captou que está chegando gás, que ele poderia simplesmente fechar o gás porque o fogão apagou, a chama apagou e não percebeu, ou não acendeu, a pessoa idosa foi embora. Ou pelo menos um alarme, uma notificação. Sim. Isso tudo ajuda muito, né? Ajuda. E assim, pessoas acamadas, né, que às vezes não conseguem ter uma certa independência. Para poder fazer as coisas, né? Sem dúvidas, ajuda demais. São vários exemplos. Agora, vamos lá. Inclusive, tem muita gente que fica meio preguiçosa, né? Isso é meio que um vício. Você começa automatizando uma coisa, depois você quer automatizar outra e nunca acaba. Eu tô com um projeto lá no canal, que eu até dei o nome de Mansão Conectada, que eu fui para uma casa bem grande agora. Eu saí de um apartamento pequeno, fui para lá. E aí, cara, eu comecei a automatizar lá e tem muita coisa para fazer ainda. Então, eu já automatizei lâmpada, como eu falei, cortina, persiana, piscina, alarme e por aí vai. Já foi muita coisa e tem muita coisa ainda. Lá é uma casa mais antiga, então ela não foi preparada para automação, mas pelo menos ela tinha a tubulação lá de TV e telefone. Então usei tudo para passar cabo de rede, para interligar câmeras, vídeo porteiro. Tem uma automação lá que eu vou ter que fazer, que é relacionada à caixa d'água. Tem uma pressão absurda de água lá, então já me deu muito problema com boia, com desperdício de água, que tem aquele cano, a gente chama de ladrão, né? Que quando sobe demais... E, popularmente falando, o nome... É o ladrão, é o ladrão. Aí, o que eu preciso fazer lá? Eu tenho que colocar um sensor, aí eu estou decidindo se vai ser um sensor dentro da caixa, que hoje já tem, ou se vai ser do lado de fora, em algum lugar, para que, se isso acontecer, imagina imagina se eu estiver viajando. Aí, se isso acontecer, automaticamente fechar uma válvula na entrada. Então, é algo que eu quero fazer. Então, igual eu falei, são várias situações. Então, dependendo da demanda, com certeza vai economizar. Mas é claro que são dispositivos que tem que ficar ali ligado 24 horas. Tem aqueles que usam bateria, tem aqueles que precisam ficar ligados na tomada. Por exemplo, fechadura inteligente, aí é a pilha. Bateria. É a bateria. E quando acaba a bateria? Então, ela avisa antes. Que então, tá fraca. Tá acabando, aí começa a apitar, você recebe notificação, e aí você tem que ir lá e trocar. Aí que entra o Zigbee também, que o Zigbee é uma tecnologia que economiza muita bateria.